Olá, vamos falar desse tanto de letra aí, que são os teoremas sobre limites. Não estão todos aqui, óbvio, né? Tem alguns, tem outros, mas é bom para a gente já começar a entender esses teoremas. Bom, então tem aí várias letrinhas que você pode somar, né? Você pode, a regra da soma, a regra da diferença que você subtrai, a regra da multiplicação por constante, a regra do produto e a regra do quociente. Então, essas são as regras, né? Que, por exemplo, a regra do quociente diz que se você tem o limite de x e y tendendo, você tem um limite de uma função dividido por outra, você vai calcular o limite da primeira e dividir pelo limite da segunda. Mas o m tem que ser diferente de zero, essa é uma informação importante. Tá, então essas são as regras de limite, né? Alguns livros vão chamar de leis dos limites, no livro do Stuart chama lei dos limites, mas alguns livros vão chamar de teoremas. Então vamos entender isso na prática. Bom, vamos pensar que eu teria o limite de x mais 2, da função x mais 2, tendendo com x tendendo a 2. Então, na verdade, essa é a aplicação da lei do limite da soma. Então, na verdade, eu teria que escrever, isso seria limite de x com x tendendo a 2, mais limite de 2 com x tendendo a 2. Essa é a regra da soma. Então, o limite de x com x tendendo a 2 é 2. E x e limite da constante, 2. Então, esse limite dessa função é 4. Cuidado que isso não é substituição, hein, gente? Não se esqueça, isso é limite, é tendendo. Ou seja, quanto mais x se aproxima de 2, mais a função se aproxima de 4. Não se esqueçam disso. Bom, esse aí também é um limite de um produto, né? É a mesma coisa de dizer que é limite de x com x tendendo a 2, vezes o limite de x com x tendendo a 2. Então, no caso, eu teria 2 vezes 2, eu teria 4. E agora tem uma constante, tá? É a mesma coisa de dizer que é 3 limite de x com x tendendo a 2. Nós estamos aplicando os teoremas, né? Então, eu tenho 3 vezes 2, então eu tenho o limite 6. Cuidado com essas escritas, hein? É limite, não é igual, né? Cuidado. Bom, vamos pensar agora na regra da subtração. Mesma coisa, limite de x tendendo a 2 de x menos o limite de 2 com x tendendo a 2. Então, na verdade, eu teria 2 menos 2, então eu teria 0. Ou seja, quanto mais a função se aproxima de 2, mais a função... Ou seja, quanto mais x se aproxima de 2, mais a função se aproxima de 0. Vou parar o vídeo porque... Bom, então vamos... Bom, então nós temos aqui agora um limite que a gente pode utilizar do teorema de coeficiente. Mas observe, embaixo, a função que está no denominador vai dar zero, por causa de 2 menos 2, zero. Então, não pode se aplicar desta maneira. Então, agora é que entra um conteúdo muito importante de frações algébricas. Eu vou precisar fazer algumas adequações naquele limite ali para conseguir fazer o limite. Então, vamos observar. O numerador é um produto notável, né? É uma fatoração de produto notável. Então, no caso, eu teria limite de x tendendo a 2, com x mais 2 que multiplica com x menos 2, e embaixo x menos 2. Agora, sim, eu vou poder cortar, e aí eu tenho limite de x tendendo a 2 da função x mais 2. Então, no final das contas, eu tenho, de novo, né, aplicando aqui agora outra regra, limite de x com x tendendo a 2, mais limite de x tendendo a 2 de 2, 2 mais 2 eu tenho 4. Então, isso é muito importante, viu, pessoal? Essa regrinha aqui, né, de aplicação de produtos notáveis, de fatoração, para calcular os limites. Principalmente porque muitas das vezes aquele denominador vai ser zero e aí não vai ser legal e aí não é possível fazer. Bom, é isso, um vídeo rápido, só para vocês entenderem essas questões de aplicação dos teoremas. Um abraço e até mais.